Seção 2ª. Do Tribunal de Justiça. Artigo 94. O Tribunal de Justiça é composto na forma estabelecida na Constituição Federal e constituído de desembargadores, cujo número será definido em lei. Artigo 95. Ao Tribunal de Justiça, além do que lhe for atribuído nesta Constituição e na lei, compete: inciso 1º, organizar os serviços auxiliares dos juízos da Justiça Comum de primeira instância, zelando pelo exercício da atividade correcional respectiva. 2º, conceder licença, férias e outros afastamentos aos juízes e servidores, que lhe forem imediatamente vinculados. 3º, prover os cargos de juiz de carreira da magistratura estadual sob sua jurisdição. Inciso 4º. Prover, por concurso público de provas, ou de provas e títulos, excetos de confiança, assim definidos em lei, os cargos necessários à administração da justiça comum, inclusive os de serventias judiciais, atendido o disposto no artigo 154(10) desta Constituição. Inciso 5º. Propor à Assembleia Legislativa, observados os parâmetros constitucionais e legais, bem como as diretrizes orçamentárias. A alteração do número de seus membros, e do Tribunal Militar. Alínea B. A criação e a extinção de cargos nos órgãos do Poder Judiciário Estadual, e a fixação dos vencimentos de seus membros. Alínea C. A criação e a extinção de cargos nos serviços auxiliares da Justiça Estadual, e a fixação dos vencimentos dos seus servidores. Alínea D. A criação e a extinção de tribunais inferiores. Alínea I. A organização e divisão judiciárias. Alínea F. Projeto de lei complementar dispondo sobre o Estatuto da Magistratura Estadual. Alínea G. Normas de processo e de procedimento civil e penal, de competência legislativa concorrente do Estado, em especial as aplicáveis aos juizados especiais e de pequenas causas. Alínea G. Normas de processo e de procedimento civil e penal, de competência legislativa concorrente do Estado, em especial as aplicáveis aos juizados especiais. Inciso 6º. Estabelecer o sistema de controle orçamentário interno do Poder Judiciário, para os fins previstos no artigo 74 da Constituição Federal. Inciso 7º. Elaborar e encaminhar, depois de ouvir o Tribunal Militar do Estado, as propostas orçamentárias do Poder Judiciário, dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 8º, eleger 2 desembargadores e 2 juízes de direito, e elaborar a lista sextupla para o preenchimento da vaga destinada aos advogados, a ser enviada ao Presidente da República, para integrarem o Tribunal Regional Eleitoral, observando o mesmo processo para os respectivos substitutos. Inciso 9º. Solicitar a intervenção no Estado, por intermédio do Supremo Tribunal Federal, nos casos previstos na Constituição Federal. X. Processar e julgar o vice-governador nas infrações penais comuns. 11. Processar e julgar, nas infrações penais comuns, inclusive nas dolosas contra a vida, e nos crimes de responsabilidade, os deputados estaduais, os juízes estaduais, os membros do Ministério Público Estadual, os prefeitos municipais, o Procurador-Geral do Estado, e os secretários de Estado, ressalvado, quanto aos 2 últimos, o disposto nos incisos vi e 7º do artigo 53. Inciso 12. Processar e julgar. Alínea A. Os habeas corpus, quando o coator ou paciente for membro do Poder Legislativo Estadual, servidor ou autoridade cujos atos estejam diretamente submetidos à jurisdição do Tribunal de Justiça, quando se tratar de crime sujeito a esta mesma jurisdição em única instância, ou quando houver perigo de se consumar a violência, antes que outro juiz ou tribunal possa conhecer do pedido. B. Os mandados de segurança, os habeas data, e os mandados de injunção contra atos ou omissões do governador do Estado, da Assembleia Legislativa, e seus órgãos, dos secretários de Estado, do Tribunal de Contas do Estado, e seus órgãos, dos juízes de primeira instância, dos membros do Ministério Público, e do Procurador-Geral do Estado. C. A representação oferecida pelo Procurador-Geral de Justiça, para assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, ordem ou decisão judicial, para fins de intervenção do Estado nos municípios.
D. A ação direta da inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual perante esta Constituição, e de municipal perante esta, e a Constituição Federal, inclusive por omissão, alínea, e, os mandados de injunção contra atos ou omissões dos prefeitos municipais, e das câmaras de vereadores. Inciso 13. Julgar, em grau de recurso, matéria civil e penal de sua competência. 14. Prestar, por escrito, através de seu presidente, no prazo máximo de 30 dias, todas as informações que a Assembleia Legislativa solicitar a respeito da administração dos tribunais. Parágrafo 1º. Podem propor ação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual, ou por omissão. Inciso 1º. O governador do Estado, segundo a mesa da Assembleia Legislativa, terceiro Procurador-Geral de Justiça, quarto Defensor Público-Geral do Estado, vê o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, vi partido político com representação na Assembleia Legislativa, sétima entidade sindical, ou de classe de âmbito nacional ou estadual, oitavo as entidades de defesa do meio ambiente, dos direitos humanos, e dos consumidores, de âmbito nacional ou estadual, legalmente constituídas, nono prefeito municipal, x a mesa da Câmara Municipal. Parágrafo 2º. Podem propor ação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal, ou por omissão. Inciso 1º. O governador do Estado, segundo o Procurador-Geral de Justiça, terceiro prefeito municipal, quarto a mesa da Câmara Municipal, vê partido político com representação na Câmara de Vereadores, via entidade sindical, sétimo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, oitavo Defensor Público-Geral do Estado, nono as entidades de defesa do meio ambiente, dos direitos humanos, e dos consumidores legalmente constituídas, x associações de bairro e entidades de defesa dos interesses comunitários legalmente constituídas há mais de um ano. Parágrafo 3º. O Procurador-Geral de Justiça deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade. Parágrafo 4º. Quando o Tribunal de Justiça apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal, ou de ato normativo, citará previamente o Procurador-Geral do Estado, que defenderá o ato ou texto impugnado.